está tudo bem. Pra todo mundo está tudo bem. Bom dia, gente, bom dia. Chegando aqui com mais um devocional nessa manhã. Shalom, shalom. Conheço você por dentro e por conhecer. Quantas vezes está sorrindo, Hoje o Senhor me deu um tema bem interessante. está chorando. Por fora tem Deixa eu só botar aqui. Mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço teu coração. Conheço você. Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem por aí? Vou dar aquele tempinho de costume. Aquele tempinho de costume. O pessoal chegar aqui. Hoje tá um tema muito interessante, eu tô bem empolgada. Olha quem tá aqui comigo, a Clarinha, minha sobrinha. Fala oi. Oi, bom dia. Ela tá aqui hoje, ela é minha companhia. Gente, hoje o assunto tá muito interessante. Se Deus me dá uma palavra assim, nessa noite. Bom dia, Tati. Deixa eu ver quem tá entrando aí. Bom dia, Tati. Bom dia, Kátia. Bom dia. Ah, não, é Simone. Renata, Sheila, bom dia, Paloma, bom dia, gente, a paz do Senhor. Espero que hoje mais um dia nessa live aí, nessa maratona que nós estamos, de 21 dias de live, pra gente poder aqui voltar à nossa rotina e se posicionar perante o Senhor, né? O Senhor espera de nós um posicionamento nesses dias. E eu sei e eu creio que grandes coisas Ele já está fazendo. Amém. Amém, Tati. Gente, eu vou orar porque já são 8h10, eu marquei 8 horas, né? E como de costume, eu deixo salvo aqui a live e depois eu jogo lá no YouTube, no meu canal do YouTube, o pessoal vê que tem a galera que me acompanha de lá. Então, eu vou começar aqui orando. Se conecta aí com Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, nessa manhã, mais um dia, Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram em nossas vidas. Muito obrigada, Pai, porque o dia de ontem é passado, mas hoje é o presente, Senhor. Que nós possamos estar na totalidade do dia de hoje, Senhor. Não se preocupando com as coisas de ontem, não se preocupando com as coisas de amanhã, Senhor. Mas a tua palavra diz que basta um dia o seu mal, Senhor. Pai, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pela força que o Senhor tem nos dado, pela coragem, pelo posicionamento. Muito obrigada, Pai, por o Senhor ter nos levantado nesse tempo. Senhor, eu creio, Senhor, que vidas serão alcançadas, que mulheres serão alcançadas. Senhor, que corações, almas e espíritos serão alcançados. Pai, nós te louvamos e te dizemos, ó Pai, que nós te amamos, que Tu és santo, que Tu és poderoso, que bendito seja o Teu santo nome. Bendito és Tu sobre as nações, bendito és Tu sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Pai, Senhor, seja bendito sobre o nosso trabalho, que seja próspero, abençoado tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mão. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço que o Senhor possa achar em mim, Senhor, um vaso disponível para ser usado nessa manhã. Que eu venha me desvaziar de tudo que eu acho, de tudo que eu sei, de tudo que eu penso. E entendendo, ó Pai, que de mim mesmo eu nada tenho para dar, nada tenho para oferecer, Pai. Porquanto sou pecadora, miserável, Senhor. Mas Tu, ó Pai, tens as palavras de vida eterna. Tu tens, ó Pai, o sangue que veio redimir, Senhor, os nossos pecados. Pai, Tu tens, Senhor, o Espírito Santo que veio para nos ensinar sobre todas as coisas, para nos dar entendimento, para nos dar sabedoria do alto. Pai, eu te peço neste momento, abre as nossas mentes, Senhor, que nossos corações, a nossa terra do nosso coração venha estar arado, que nenhuma pedra, que nenhum lixo, Senhor, venha permanecer, mas que seja terras prontas para receber sementes, Senhor. E que eu peço, ó Pai, que essas sementes não venham se perder, Senhor, mas que elas sejam, Senhor,
semeadas, que elas sejam, Senhor, cultivadas, que elas recebam vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego esse devocional e eu creio que algo o Senhor já preparou pra gente, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de mais um devocional. Obrigada, Senhor, porque nós não estamos arredando o pé. Nós nos mantemos firmes dentro de um propósito. E eu creio, Pai, que esse início de ano, esse início de janeiro, grandes coisas o Senhor fará, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor nos falou. Gente, abre aí, sem demora, abre aí Atos. Sair aqui rapidinho. Gente, bom dia. Shalom, shalom para quem tá chegando. Abre aí Atos. Atos 27. Vamos falar de quando Paulo viaja para Roma. Vamos falar de quando Paulo viajou para Roma, né? Eu quero frisar aqui o 10, tá? Paulo entrou no navio, mas ele tinha sido avisado que ele ia pegar aquele navio. E olha o que Deus falou para Paulo, que ele resumiu para os navegantes, foi o seguinte. Então Paulo avisou os homens: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem ao lado para o sudeste e o outro lado para o noroeste. Eles achavam que ali poderiam passar o inverno. A tempestade no mar. Começou a soprar do sul, um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncoras e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta, mas de repente, um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não podíamos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso, desistimos e deixamos que o vento o levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma ilha pequena chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo do que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficavam perto do litoral da Líbia. Então desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar, e no outro dia os marinheiros, com as próprias mãos, jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias, não podíamos ver o sol e nem as estrelas, e o vento continuava soprando forte. Gente, o que eu quero falar aqui para vocês quando Paulo foi preso, né? Que ele foi levado preso, porque ele tinha uma chegada. Antes de tudo, Deus falou para ele. A palavra diz que o anjo, essa semana a gente tá falando o tempo todo do anjo, né? Mais uma vez, o anjo do Senhor apareceu e avisou Paulo: olha, você você tem que chegar em Jerusalém, a tua chegada é lá, mas no meio do caminho será muito difícil. No meio do caminho acontecerá muitas coisas, mas Paulo, você vai chegar. Então, o que eu quero te dizer nessa manhã? Quando Deus se levanta para entregar algo a favor da nossa vida, ele entrega o fim. Olha, a chegada é aqui. Você vai chegar em tal lugar, você vai viver tal propósito. Mas o Senhor, ele não nos dá, né, a fórmula de como nós vamos sair daquela tempestade. Ele só fala que nós vamos chegar. Mas no meio do caminho acontecem muitas coisas. E, gente, é muito interessante, porque Paulo avisou as pessoas que aquilo ia acontecer.
Porque ele tinha uma informação com Deus, ó, bem antes do que todo mundo. Então, essa é a importância de você ter intimidade com o Senhor. Porque quando você tem intimidade com o Senhor, quando tá para vir uma luta, o Senhor, ele avisa. Ele vai te avisar. Ele vai avisar, olha, vai vir algo grande aí, mas ó, você vai chegar aqui. Só que muitas vezes, né, a gente recebe informações de Deus e a gente fala com as pessoas, às vezes até com a gente na nossa casa mesmo, olha, vai acontecer isso e as pessoas não dão crédito. Então, o que que acontece? Por as pessoas não ouvir aquilo que a gente está falando ou não dar crédito no que nós falamos, as pessoas passam, a gente passa junto, né? Porque a gente é família. Então, a gente passa por problemas todo mundo junto. Passa por dificuldades junto. Por quê? Porque nós somos uma família. Independente de não ser da nossa casa, quando a gente vê um nosso próximo, um amigo, alguém passando por dificuldade, nós nos comovemos. Por quê? Porque nós somos uma família. Independente de sangue ou não. Então, assim, Paulo, ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas Paulo tinha uma confiança tão grande em Deus que ele sabia que ainda que aquilo dali estava acontecendo, né? Ele saberia que não era para a morte. Ele não ia morrer, ele ia chegar. Porque outras pessoas morreram. Mas Paulo tinha uma promessa. Paulo tinha um caminho, ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que ir para aquele lugar para ser preso. Olha, gente, Paulo, ele nos confronta diariamente. Porque quem é que está disposto a morrer pelo evangelho? Nós estamos caminhando para esse caminho. Olha como que as coisas estão difíceis. Olha como que as redes sociais estão bugando toda a forma de evangelismo que nós temos. Quando a gente posta qualquer coisa, eu não sei ainda como que as minhas lives ainda não estão caindo. É porque ainda é pequeno, mas se alguém faz uma live grande e aí o Instagram entende que tá falando de religião, eles bugam, eles caem, eles derrubam, eles tiram seguidores, eles fazem o que eles querem. Porque quanto mais eles oprimem a igreja, mais a igreja vai crescer. Eles não entendem isso, que a igreja não depende de Instagram, que a igreja não depende... Claro, são ferramentas que nós podemos usar, né, que Deus nos entregou, só que o mundo dominou, mas Deus entregou para que a gente possa falar do evangelho, para que o evangelho possa ir em outros lugares, outros países, que às vezes a gente não vai ter acesso. Então eu quero te dizer o seguinte, a tempestade, a dificuldade, o barco pode virar, o barco pode afundar, pode acontecer o que for no meio do caminho, mas de uma coisa eu te falo, se Deus falou que você vai chegar em um lugar, se Deus falou que a tua cura vai chegar, se Deus falou que a libertação do teu filho vai chegar, se Deus falou que a libertação do teu marido vai chegar, se Deus te prometeu um emprego, se Deus prometeu algo, não importa qual é o momento que está o teu barco, se está balançando, se você está sentindo medo, se o teu barco já afundou, se você está se sentindo perdido e ilhado naquele meio do mar sem saber para onde ir, sem ter direção. Eu quero te dizer nessa manhã que hoje o Senhor me trouxe para te falar, Ele é a própria direção. Ele é o próprio caminho. Nós precisamos confiar no Senhor. Samara, mas eu não posso duvidar meu coração? Duvidar não. O que você pode é ter como ser humano, é ter atitude de quê? De medo. É ter atitude de quê? De choro. Você pode chorar por aquela situação difícil que você está passando. Porque o Senhor, Ele entende as tuas lágrimas. O que você não pode é perder a tua fé e não acreditar que o Senhor está no controle de tudo. Porque ainda que você chore, o Senhor está no controle de tudo. Então aqui foi muito interessante. E tendo aquela toda a confusão, né, do barco, deles ficarem ilhados há muito tempo, eles chegaram na ilha de Malta. E aí eu quero trazer aqui pro 28. Pula lá pro 28 pra gente poder bem rapidinho por causa do horário. Quando já estávamos em terra, são e salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os moradores dali nos trataram com muita bondade. Como estava chovendo e fazia frio, acenderam uma grande fogueira. Paulo juntou um feixe de gravetos e estava jogando no fogo, quando uma cobra saiu fugindo do calor e agarrou-se na mão dele.
Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar. Mesmo assim, a justiça divina não deixou-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Eles pensavam que iam ficar inchados ou que ia morrer de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto daquele lugar havia algumas terras que pertenciam a Públio, e chefe daquela ilha, e nos recebeu muito bem, e durante 3 dias nós fomos os seus hóspedes. O pai dele estava na cama, doente com febre. Paulo entrou no quarto e fez uma oração, pôs a mão sobre ele e o curou. Aí eu te falo uma coisa, olha que interessante. O barco do Paulo afundou, eles ficaram ilhados, passaram dias e noites debaixo de chuva, estavam com frio, com fome, aí chegaram numa ilha. Chegando nessa ilha, o povo se reuniu para fazer uma fogueira, porque estava frio naquele lugar. Paulo poderia não ter ajudado. Paulo não poderia ter ajudado. Aí o que Paulo fez? Tá, eu tô dentro de um problema, não tenho como resolver, só sei que eu vou chegar em Jerusalém, como? Não sei. Como vai ser? Não sei, porque não tinha barco, não tinha nada. Como que ele ia chegar? Então, Paulo, ele estava ali numa situação muito difícil. Mesmo assim, Paulo, ele se levantou. Ele não ficou prostrado na situação que ele estava vivendo, na condição de vida dele. Desculpa, gente, que eu acordo com a minha rinite já atacada. Ele não se preocupou com a condição que ele estava. Paulo se levantou e falou: gente, vambora, o que a gente tem que fazer aqui? É fogueira? Vambora, vamos acender a fogueira, vamos aquecer esse povo aí. E Paulo, não contente que ele não tinha muito o que fazer, aqui fala, né, que por causa da fogueira ele foi picado pela cobra, mas eu quero frisar a parte de que Paulo se levanta com a condição de vida que ele tá, porque ele estava indo para outra cidade sendo preso, sabendo o que ia acontecer lá, porque Deus avisou que o que ia acontecer com Paulo lá, quando ele chegasse naquela cidade. Ele falou assim, ficou sabendo que tinha um homem enfermo, aí ele falou assim: gente, tem um homem enfermo, vamos lá orar, vamos lá fazer a obra. E Paulo foi até a casa daquele homem e aquele homem foi curado. O que você tem feito nas condições difíceis que Deus tem permitido você viver? Qual é o seu posicionamento? Você continua sendo cristã? Você continua confiando? Você continua fazendo a obra independente daquilo que está se movimentando por fora? Ou na primeira tempestade você tem arregado? Tem parado? Tem deixado as circunstâncias, o mar, a onda te levar? Confiar em Deus. Confiar em Deus é ter atitude de confiança, não é de palavras. Você não fala que você ama o teu filho apenas com palavras. Você fala com atitudes, porque você faz uma compra, porque você dá um alimento, porque você o veste, porque você o abraça, porque você leva ele para sair final de semana. Então nós temos atitude com pessoas, mas a gente não tem atitude perante o Senhor. A gente não tem tempo de dedicação ao Senhor. A gente não tem tempo de busca. A gente está tão preocupado com as tempestades, com a confusão que está acontecendo, que a gente só se esquece de uma palavra. O Senhor falou que eu ia chegar. O Senhor falou que ia acontecer. O Senhor falou, ponto, vai acontecer. Tudo que acontecer no meio do caminho, é propósito. É processo, é necessário. É para crescer, é para confiar. É para diminuir quem você é, seu orgulho, a tua vaidade. Orgulho é pecado. Excesso de vaidade é pecado. Entendeu? Então nós precisamos enxergar quem nós somos e diminuir o nosso ego. De achar que nós temos razão em tudo, todo o tempo. Nós não temos razão. Pode ser que nós temos,
Pode ser que naquela situação ali você está com razão. Mas que isso seja indiferente na tua vida. Que a gente tem que parar de querer fazer as coisas com a nossa própria mão, de andar pela nossa própria mão. Andar com Deus não é fácil. Andar não é fácil. Mas eu posso te falar 2 benefícios que ninguém te dá, que o mundo não te dá, que dinheiro não te dá. Que é paz e alegria. E é paz. Paulo tinha paz dentro daquela situação que ele estava vivendo. Paulo tinha paz. Ele tanto que tinha paz e confiava no Senhor que ele foi lá. Vamos juntar graveto, já que a gente está nessa condição. Não tem muito o que fazer. Vamos começar a juntar graveto. Vamos se mexer. Vamos fazer alguma coisa. Vamos começar a desenvolver alguma coisa. Então nós precisamos verdadeiramente confiar no Senhor com as nossas atitudes. Barco está naufragando, deixa ele ir. A palavra diz: no momento certo, o Senhor te se levantará ao seu favor e ao meu favor. Não importa. Aqui as pessoas não acreditaram quem Paulo era. Debocharam de Paulo, humilharam Paulo. Disseram que ele era isso, que ele era aquilo. Isso é o mundo. Isso são as pessoas que estão na igreja, mas que são do mundo. Não estão na igreja. Vão na igreja, mas o coração delas não estão na igreja, está no mundo. Se comporta como pessoas do mundo. Que aponta, que fala: Paulo, você está falando errado, não acredita no que Paulo fala, não acredita em quem Paulo é. Porque ele está preso, na condição que ele está preso, era necessário. Era a missão dele. Era o propósito dele com Deus. E as pessoas não sabiam disso. Que ele já sabia que ele ia ser preso. Porque o Senhor, um anjo do Senhor, o avisou que aquilo dali ia acontecer. Tanto que depois avisou que ia acontecer a questão do barco. O anjo apareceu para ele e falou: olha, vai acontecer coisas terríveis aqui, mas você vai chegar até onde o Senhor falou. Então nós precisamos nos colocar perante o Senhor. E vou te falar, aqueles que duvidaram de quem você seria perante o Senhor, aqueles que te humilharam, que fizeram coisas contra você, contra a tua vida, pode ter certeza, vai chegar nesse momento em qual chegou esse povo aqui. Olha, não é que ele realmente é de Deus? Não olha que realmente, olha o que Deus fez na vida dele? Então, ou seja, você não precisa se justificar, você não precisa de dizer quem você é, você não precisa de gastar palavras. Você não precisa, porque o próprio Deus te justifica. O que vai te justificar de quem você é? A tua conduta. A forma que você se posiciona perante o Senhor. A forma que você se posiciona perante os problemas. Porque a gente tem um mundo em nossa volta, observando as nossas atitudes, de problemas que nós estamos passando na nossa vida. Principalmente na nossa casa. A minha filha pode não comentar, mas ela observa. Eu sou o maior exemplo dela. Podem falar qualquer coisa do Senhor, mas eu sou exemplo para ela. Se ela não acreditar no Senhor, se ela não amar Jesus, se ela crescer, se afastar do caminho, eu sou o maior exemplo para ela. A responsabilidade é minha. Então, nós precisamos nos posicionar dentro dessas dificuldades. Se levanta, mulher. Se levanta. Deus não te chamou para ficar deitada. Nós estamos no tempo de posicionamento. O tema do assunto é mulheres posicionadas. Deus chama as mulheres para se posicionar nesse período. É necessário a gente se levantar. É necessário a gente ir resgatar outras, ser mulheres amigas de apoio. E outra coisa, preste bem atenção. Deus não te chamou para diminuir a outra. Deus não te chamou para competir com mulher nenhuma. Nós não precisamos competir uma com as outras. Não precisa disso. É desnecessário. Nós devemos amar, devemos acolher. E outra coisa, não fala para quem não quer ouvir.
Não perde tempo. Jesus, quando chegava numa cidade para falar da tua palavra, que lá encontrava pessoas que não queriam ouvir da tua palavra, ele limpava os teus pés, a poeira dos seus pés, a sandália, sacudia a sandália e saía. Ponto. Não joga pérolas para os porcos. Entendeu? Não gaste tempo com quem não quer. Quem não quer, não quer. Quem não quer, não quer. É decisão. Então a gente tem que falar da palavra para quem tem sede, para quem quer ouvir. A gente tem que se preocupar com quem quer. Quem não quer, a gente ora. Senhor, converte o coração. Senhor, tira as vendas. Dá a visão para essa pessoa, mostra para ela. É o que nós podemos fazer, orar. Agora, não perde o seu tempo, nosso tempo é valioso. A gente tem que investir o nosso tempo em coisas que são importantes. Investe o teu tempo para falar com pessoas que querem ouvir. Evangeliza pessoas que você sabe que quer conhecer o Senhor. Entendeu? Então, assim, não gaste o seu tempo com aquilo que vai custar, com aquilo que vai acabar prejudicando a tua vida. Ajudar o outro ao ponto de se prejudicar não é ajuda. Isso não é estender a mão. Bom dia. Isso não é estender a mão ao próximo. Eu tenho que ajudar o outro, sim. Mas a partir do momento que eu tô fazendo muito e aquilo dali tá me prejudicando, eu não posso continuar fazendo aquilo dali. Então, entendeu o quê? Ninguém... Gente, e eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por isso. Uma coisa que eu descobri muito importante no Evangelho. Ninguém tem condições de converter ninguém. Gente, isso é uma graça que Deus nos deu porque Ele tirou um peso da gente. A gente não tem poder de conversão de ninguém. Quem converte o coração é o Espírito Santo. Qual é a nossa missão? Intercessão, orar. Nossa missão, intercessão, orar. Missão do Senhor, converter. É Ele que traz. É Ele que movimenta. Ele que gera circunstância. Imagina como é exaustivo e cansativo você ter que gerar uma circunstância com a sua própria mão para aquele coração ali, para aquela pessoa ali ser alcançada. A gente não tem essa responsabilidade. A gente não tem. Essa missão é do Espírito do Senhor. Ele tem condições de gerar circunstância para aquela pessoa ali ser alcançada. Mas eu te falo uma coisa, não desiste de orar por aquela pessoa. Porque tua intercessão, teu clamor vai subir ao céu, o Senhor vai receber, o Senhor vai movimentar para aquela situação ali mudar, para aquela situação ali se reverter. Mas não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa... Sei que a gente, quando ama Jesus, a gente quer que todo mundo esteja na mesma ligação, a gente quer que as pessoas entendam o que a gente entende, mas entendendo que cada um tem o seu próprio entendimento. Cada um tem a sua limitação. O que eu entendo aqui não é o que você entende. Então, assim, a gente tem que respeitar também a individualidade do outro, o espaço do outro. Se você quer que seu filho seja alcançado, continua orando por ele. Faça o teu papel, você é mãe. Ora a mente dele todos os dias. Faz jejum pela vida do teu filho. Repreende, ora, faz o que você tiver que fazer. Aconselha. Ai, entrou o cabelo na minha boca. Aconselha, conversa. Mas quem vai converter o coração dele ao Senhor é o próprio Deus. E, gente, olha como que isso é alívio. Olha como que isso traz paz. Não tem peso, não tem jugo, não tem fardo. Porque a própria palavra fala, troca com o Senhor, porque o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. E é isso aí. O fardo dele é leve e o jugo dele é suave. A gente não precisa de muito. É simples. Viver o evangelho, servir ao Senhor é a coisa mais simples do mundo. Mas nós gostamos de complicar as coisas. As coisas são simples. Vê a gente lá resolver as coisas e nós complicamos. Então, o que eu quero falar para você nessa manhã, não importa qual é a circunstância da tua vida, não importa qual é a dificuldade, o que importa é que se você tiver uma palavra,
Se o Senhor te prometeu algo na tua vida, é sobre aquela palavra ali que vai reger toda aquela circunstância. E enquanto você ainda não estiver no lugar que Deus te prometeu, trabalha. Faça o que tem que fazer nesse período. Se movimenta, mas só não fica parado. Só não fica esquentando o banco. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para que a obra do Senhor seja contribuída. Se movimente na obra para que ela seja contribuída, para que você seja um agente, um ajudador, para que aquela obra seja desenvolvida. Não deixa só na nossa liderança toda a demanda. A gente cobra muito da nossa liderança, mas a gente também não faz lá, a gente não faz coisas. Eles estão lá todo o tempo trabalhando, todo o tempo aconselhando. Poxa, os nossos pastores passam horas no gabinete. Entende? O que eu, Samara, posso contribuir com a obra? O que eu posso fazer para poder ser uma facilitadora da vida deles? Eu vou fazer aquilo que eu puder. Entendeu? Por quê? Porque eu entendo que eu preciso ser uma ajudadora. Que eu preciso, de alguma forma, facilitar a obra do Senhor. Então a gente fala muito, a gente implica muito, a gente fica arrumando milhares e milhares de confusão, mas a gente não faz nada. Então esse é o tempo que o Senhor nos chama, cara, se levanta, se posiciona, faz alguma coisa. Visita alguém. Gente, eu falo isso por mim. Eu não tiro, eu trabalho por conta própria. Eu posso muito bem, tô falando de mim agora. Tô falando de ninguém. Eu posso muito bem tirar uma vez na semana e fazer visita, eu não faço. Por quê? Porque eu estou sendo negligente. Porque eu estou pensando apenas em mim. Porque eu estou apenas pensando na minha loja, no meu trabalho, na minha casa, na minha filha. E a obra do Senhor perece. Porque se eu te falar que eu não tenho pessoas para visitar, é mentira. Eu tenho. Já tenho uma lista pronta de pessoas que eu preciso ir visitar, de pessoas que Deus tem me dado para poder fazer visita. E por que eu não tenho ido? Porque isso não é uma prioridade para mim. Então, entende? Quando eu falo que o Senhor dá a palavra para falar com vocês, Ele também corta para mim. Primeiro, quem recebe sou eu. Então, assim, esse ano de janeiro é ano que a gente precisa se movimentar. É ano que a gente precisa fazer visita, é ano que a gente precisa ir visitar pessoas, é ano que a gente precisa ajudar o próximo. Seja um bem-aventurado que facilita a vida do outro. Seja alguém que está disposto a ajudar. Seja alguém que está disposto a estender a mão. Entendeu? Muda a conduta, muda a tua postura, a tua maneira que você pensa. Manda mensagem, pergunta, gente, e aí, como é que tá? Tá todo mundo bem? Seja alguém acessível. O que é uma pessoa acessível? Uma pessoa acessível é aquela pessoa que todo mundo procura quando tá com problema. Porque entende que ela é uma pessoa que vai receber, que vai ter o que falar, que vai ajudar a dar mais direção, ou que vai levar para alguém que seja, né, mais... que seja mais instruído, né, para aquela situação, mas ela vai fazer alguma coisa, que possamos ser acessíveis, que o Senhor possa olhar pra gente e falar assim, caraca, vai lá na Samara, porque lá na loja dela, vai lá, porque ela vai ter tempo, ela vai conversar contigo. Seja alguém de portas abertas, seja alguém que pensa no outro. Não fica só preocupado com seus problemas, não. Porque se a gente ficar só preocupado com nossos problemas, a gente vai ficar doido. Porque é tanta coisa, é tanto B.O., tanto... não tem muito o que fazer. Então, a gente precisa entender que a gente precisa se movimentar. Essa palavra que eu deixo para vocês nessa manhã. Não vou estender muito, porque eu tenho que trabalhar ainda. Mas, como eu falei, essa semana a gente está em semana de oração. Semana de clamor, em semana de intercessão. Coloca aí no teu coração um propósito com o Senhor. Se liga aí com o Senhor, porque eu vou orar. Se tiver alguém enfermo na live, se tiver alguém precisando de cura, coloca o nome. Não coloca o que é, mas coloca o nome aí pra gente poder estar fazendo uma oração específica.
Dentro de outros pedidos, não coloca no comentário, porque é um individual, é uma intimidade sua com o Senhor. Então você vai falar para o Senhor agora. E eu vou estar clamando, eu vou estar intercedendo para que as nossas orações cheguem perante o Senhor. Para que nesse período o Senhor possa nos responder, que Ele possa vir com socorro nessa manhã. Eu não sei do que você precisa, mas que o Senhor possa enviar aquilo que você precisa no dia de hoje. Que as portas venham se abrir no dia de hoje. Que o Senhor possa te alcançar. E eu tô aqui para te dizer, existe alguém que se preocupa com você. Existe alguém que está contigo mesmo que você não veja. Existe alguém que te ama. Existe alguém que pode sim mudar a tua vida, porque mudou a minha história. Porque mudou a minha vida. Um dia eu vou fazer uma live só para contar do testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Mas ainda não contei porque ainda não é tempo. Porque eu ainda estou em processo. Porque ainda falta muita coisa acontecer. Mas o dia que o Senhor falar assim, Samara, agora você pode falar, eu falarei. Mas eu tô aqui para te dizer, o Senhor muda história. O Senhor muda caminhos, o Senhor muda direção. O Senhor faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele é Senhor do impossível. Essa semana nós estamos falando de anjo, de como o Senhor envia os anjos para poder avisar os seus profetas. De como a história se movimentou através de recados que o Senhor dava. Vamos buscar ouvir a voz de Deus. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos parar de andar sozinho. Vamos parar de governar o nosso trabalho sozinho. Vamos parar de fazer as coisas pelas nossas próprias mãos. Porque toda vez que a gente coloca a mão é queda certa. A gente não chega muito longe. Então vamos entender que não dá mais para caminhar sozinhos. A gente precisa caminhar com Deus. A gente precisa estar com Ele, na mesma direção que Ele está indo. Então vamos orar nessa manhã. Eu vou clamar aqui, eu vou pedir ao Senhor, nós vamos orar juntos. Você na tua casa, eu na minha. Mas a gente uma só ligação. Nós vamos orar para que o Senhor possa responder o nosso clamor. Para que o Senhor possa ouvir as nossas orações. Para que a gente receba na nossa alma aquilo que a gente precisa. Se é um alívio, se tem alguém com crise de ansiedade, se tem alguém com crise de depressão. E eu posso te dizer, o Espírito Santo traz paz. Dentro dessa ansiedade, dentro dessa depressão, eu já vivi. Eu já vivi. E eu te digo, nas minhas maiores crises, o Senhor me trouxe paz. E isso não limita de eu ter crise de ansiedade. Porque você trata, mas aquilo, né, continua. Mas eu tenho paz. Quando a ansiedade vem acerca daquilo do futuro, eu começo a orar. Porque eu preciso ter paz. Eu não tenho que me preocupar com amanhã, eu tenho que me preocupar com hoje. Com o dia de hoje, o que eu tenho para fazer no dia de hoje. A minha mente tem que estar aqui, no presente, não no futuro e nem no passado. Eu tenho que treinar a minha mente para ela estar no presente, para ela estar no dia a dia. Eu não posso estar aqui vivendo agora esse momento e pensando na manhã. Ela tem que estar aqui, eu tenho que treinar a minha mente para isso. Então que a gente possamos orar agora, tá? Nós vamos orar e após a oração eu vou encerrar a live, tá bom? Vou deixar salva aqui no meu Instagram e depois eu deixo salva lá no meu canal do YouTube. Quem não tiver o meu canal, depois eu deixo aí pra vocês. Nem copiei o link, até esqueci. Mas eu tenho um canal do YouTube com os devocionais que eu faço. Já tem 1 ano, né, que eu tenho esse propósito devocional. Mas tem 1 ano, na verdade eu fiz alguns meses, depois eu fiquei 1 ano parada. Agora eu tô voltando de novo. Então eu tô recomeçando tudo de novo. Mas vamos aí nessa pegada. Eu vou orar, gente. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Pai, porque nós entendemos que Paulo, Senhor, passou por grandes aflições. Nós entendemos, ó Pai, que Paulo sabia que ele ia passar, porque o Senhor tinha o avisado. Grande é o cuidado, ó Pai, porque o Senhor nos avisa de grande tempestade. Mas o Senhor também nos fala, Pai, nos garante que nós vamos chegar aonde o Senhor falou que nós chegaríamos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu venho agora nesse momento me levantar, ó Pai, como intercessora sobre a vida dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha alcançar, Senhor, a vida de cada um, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor possa cobrir os Teus filhos com Teu sangue. Que haja, ó Pai, libertação. Que haja, Pai, amor. Que haja paz, que haja alegria. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei qual é o propósito específico dos Teus filhos.
Eu não sei aquilo que eles pedem agora nesse momento para o Senhor. Mas, Pai, eu quero te pedir, eu quero interceder pela vida deles. Eu peço, ó Pai, que o Senhor possa entrar com resposta. Que o Senhor possa entrar, Senhor, com caminhos. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, com direções. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o coração deles venha ser alcançado nessa manhã. Se há alguém nessa live com depressão, crise de ansiedade, eu declaro paz nesse momento. Eu declaro, Pai, que ainda que eles passem por esse barco, por essa tempestade, Senhor, que eles possam confiar, Senhor, que Pai, que eles vão conseguir sair desse caminho. Pai, em nome de Jesus, que haja paz e alegria no coração e na alma dos teus filhos. Que alma e espíritos nessa manhã venham ser alcançado. Senhor, em nome de Jesus, que toda articulação do inferno nessa manhã venha cair por terra. Toda declaração, Senhor, do inferno de morte, toda declaração do inferno de falência, toda declaração, ó Pai, de perdição, Senhor, de prostituição, eu venho repreender, Senhor, em nome de Jesus. Que haja santidade sobre a vida deles. Que haja, ó Pai, conexão com o céu, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eles estão nessa live porque eles estão, ó Pai, sedentos da Tua palavra. Senhor, a Tua palavra é água de vida. Senhor, a Tua palavra traz vida, traz, Senhor, alívio, Senhor, à nossa alma. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha despertar a vida deles. Se há, Senhor, na vida algum desses... Se há, ó Pai, nessa live, algum deles que estão com o espírito morto, eu quero declarar a vida no espírito nessa manhã. Espírito morto, volte a viver. Senhor, é uma ordem que eu dou no mundo espiritual, que a vida deles venha se movimentar. Todo espírito de miséria, de pobreza, de escassez, Senhor, toda mente paralisada, pensamentos, Senhor, em nome de Jesus, toda falta de entendimento, de inteligência, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, visões que estão escuras, Senhor, olhos voltam a ver, ouvidos voltam a ouvir, Senhor, Tu és poderoso, ó Pai, Tu não és limitado, Senhor, aonde eu estou, porque o Teu Espírito Santo é poderoso, Senhor, e Ele está em todos os ambientes, ó Pai, que eles venham contemplar a vida dos Teus filhos, aonde eles estiverem. Dá livramento no dia de hoje. Senhor, eu quero colocar, ó Pai, a minha vida diante da Tua presença. Quero te pedir, ó Pai, que o Senhor cobre a minha vida com Teu sangue, que o Senhor repreende todo ataque do inferno, que o Senhor me guarde, que o Senhor, ó Pai, guarde a minha casa, a minha filha. Pai, em nome de Jesus, guarda tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que pertence a mim, ó Pai, que seja alcançado nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que os Teus planos não venham a ser frustrados, ó Pai, em nossas vidas. Que as Tuas promessas não sejam perdidas. Que nós possamos nos posicionar e viver a Tua plenitude. Senhor, viver a Tua plenitude em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que está faltando, Senhor, que o Senhor possa acrescentar. Pai, muito obrigada porque nós escolhemos primeiro o reino nessa manhã. Senhor, nós escolhemos cumprir um princípio, Pai. Primeiro o Teu reino. Senhor, agora eu te falo. Pai, em nome de Jesus, que todas as outras coisas venham ser acrescentadas no dia de hoje. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê espírito de fortaleza, que o Senhor nos dê coragem, que o Senhor nos dê ousadia, criatividade, sabedoria, inteligência, discernimento. Senhor, que nós não possamos estar, Senhor, no nosso dia desapercebidas para as movimentações, Senhor. Mas que nós possamos estar atentas em tudo aquilo que está acontecendo. Que o Senhor entregue, ó Pai, sobre a vida daqueles fé, que o Senhor acrescente fé, que o Senhor, ó Pai, ative os dons que estão parados. Dons, ó Pai, ao qual que o Senhor já entregou. Que o Senhor venha movimentar o céu nessa manhã. Que o Senhor venha movimentar sobre a vida dos Teus filhos. Eu declaro shalom, shalom, prosperidade e abundância. Eu declaro paz, eu declaro que haja saúde. Eu declaro, ó Pai, que haja abundância de vida. Senhor, assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Gente, muito obrigada por vocês estar aqui nessa manhã. Tá? Eu quero agradecer a vida de cada um e eu creio que o Senhor alcançou a vida de vocês nessa manhã, que vocês possam buscar mais o Senhor, que vocês possam se conectar ao Senhor. Amanhã às 8 horas a gente volta aqui de novo, tá? A gente tá nessa demanda aí de semana de devocional às 8 horas e eu creio que Deus continuará falando com a gente. Muito obrigada. Vou deixar salvo lá no meu canal do YouTube, tá bom? Qualquer coisa vocês me chamam no direct. Um beijo e tenham um bom dia.